Eu assisti no filme, eu vi a Iana, uma mulher de fé, e eu vi o Marcos, aquela coisa, talvez uma expressão meio bravo com Deus, né? Uhum. Então, O coração mais endurecido. o coração mais endurecido. Foi isso mesmo que aconteceu? Eu tinha fé, mas com certeza minha fé não era a fé que eu precisaria ter para aquele momento. O que você faria se seu filho entrasse em coma? E os médicos dissessem que o que restava era esperar por sua partida? Essa foi a realidade dos convidados de hoje. A história que inspirou o filme Inexplicável, sucesso global da Netflix, é real e vai muito além das telas. Hoje, eles nos contam como enfrentaram o impossível, sustentaram a fé e viram seu filho voltar à vida quando ninguém mais acreditava. Prepare-se para se emocionar. Os convidados de hoje são Iana Varandas e Marcos Varandas. Ficava com vergonha de falar que é um milagre, meio que era como se eu estivesse sendo um prepotente, de dizer Sim, que eu vivi um milagre. Muita coisa, né? É muito, né? Só que quando você começa a ouvir médico falar que é, pessoas falando que é, e que você realmente começa a ter ciência que é, aí a gente começa a entender e olhar em volta o plano de Deus, tudo que ele fez na vida da gente, o fato da gente ser pessoas que encabeçaram, que aceitaram e que tem muito desejo, muita ânsia de testemunhar e de contar, tá fazendo o milagre realmente ser reverberado. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, mais super especial episódio extra na semana. Você viu que temos uma presença maravilhosa, como vocês viram no nosso trailer, um casal incrível e obviamente ao meu lado, para vocês perceberem Não como é tão especial óbvio esse episódio. Trouxe também junto comigo a minha esposa, Fabi, maravilhosa, já que vai ser um podcast em casal, de um tema que a gente vai falar que a gente ama. Eu trouxe um reforço de peso aqui para a bancada como você fez isso. Por isso, como vocês viram na nossa abertura, eu queria que a nossa plateia recebesse com palmas calorosas para o Marcos Varanda e para a Iana. O primeiro tô muito feliz por estar gravando esse episódio. Vocês, amigos queridos, pessoas que já estão próximas a nós, e para falar sobre mais ainda sobre o filme Inexplicável que saiu na Netflix, baseado na história de vocês. A gente assistiu, lembra quando eu te mandei mensagem? Lembro. Cara, eu terminei ali, cara, eu já te mandei mensagem. Eu já conheci a história, mas ver o filme pra nós, né, amor? Sim. Foi uma coisa muito forte. Né? E no como você fez isso, obviamente, a gente traz essa história pro mood do nosso episódio, é pautado em cima do como, e o de vocês foi que todo mundo se emocionou. Né? Então, quantas pessoas estão passando por uma jornada de fé naquele momento, ou minimamente, no meu caso, tentaram se colocar no lugar, mas nunca a gente vai entender o que vocês sentiam, mas a gente como pais, só de você tentar se imaginar numa cena dessa vem emoções, mas eu como, pra gente começar esse episódio, é como foi viver um milagre da fé? Nossa. Como foi isso? Começa, amor. Foi e é muito emocionante. É assim, sublime poder hoje estar vivendo, né, um milagre vivo de Deus, né, tendo o Gabriel com a gente, saudável, um jovem como todo outro, fazendo todas as atividades, dirigindo, né, namorando, né, sendo jovem na faculdade. Então, assim, é realmente foi um turbilhão de emoções, né? Tanto doloridas, né, como vencidas, né? Tá com ele hoje, Sim. Sem nenhuma medicação, saudável, é sublime. Marcos, se eu fosse te perguntar, vai que alguém tá nesse podcast e fala assim, cara, eu não assisti o filme. O que vocês estão falando, né? Qual filme? Então, por mais pra que... assistir que vai conter spoiler, né? Obviamente. Então, assim, cuidado, cenas fortes, conterá spoilers. Mas se você fosse fazer uma sinopse do vídeo, dar um pequeno trailer, como que você explicaria o Inexplicável, que, por sinal, fez um sucesso estrondoso? Você consegue acompanhar também os números, falar A gente acompanhou
Primeiro, muito obrigado. Imagina, meu irmão. Alegria enorme de estar aqui com vocês. A gente acompanha os números da Netflix até o primeiro mês, depois a gente não acompanhou mais. Então, no primeiro mês a gente ficou, o filme ficou, foi top 1 em alguns países, Brasil, Argentina, México, Uruguai, por algumas semanas, por mais de uma semana. Ficou top 10 em 19 países, em todos os países que estreou. Em Portugal também ficou top 1. Foi top 3 mundo por uma semana, na outra semana foi top 6 mundo. Então, não só foi como ele se estendeu, não é muito raro um episódio como esse, de um filme brasileiro, ter tido esse sucesso tão grande. O último número que a gente teve acesso de views, chama views porque a gente sabe quantas pessoas assistiram juntos, mas foram 13,5 milhões de views no primeiro mês, e continua, né? E aí a gente não tem mais informações. É muita gente, cara. Assim, a gente fala muito que quando estava vivendo tudo que viveu o Gabriel, a gente queria dar o testemunho. A gente imaginava assim nas Faz uma igrejas. sinopse do filme, assim, pra turma. Eu e Ana, casados, já pais do Gabriel com 8 anos, Rafael com 5 anos e Ana grávida do nosso terceiro filho no 5º mês de gestação. A gente numa vida normal, feliz, tranquila. E de repente Gabriel começa a ter dores de cabeça, insistentes, diárias, não passava. Gabriel era atleta, jogador de futsal, tinha sido campeão paraibano, estava se preparando para um novo campeonato. E aí, em virtude dessas dores de cabeça, vamos investigar. E aí, na investigação, numa terça-feira à noite, Ana insistentemente levou ele a um oftalmo contra a minha vontade, porque ele ia ter treino e ele não podia faltar treino, então eu era muito rígido quanto a isso. E Ana insistiu, levou, eu me encontrei com ela lá e ali teve o primeiro, não vou chamar de diagnóstico, mas um pré-diagnóstico, que ele tinha um problema no fundo do olho, que indicaria que ele teria algum problema no cérebro, mas não sabia-se qual ainda. Indicou o neurologista, que a gente foi no dia seguinte pela manhã. Conseguimos estar com o neuro. Na consulta ele já identificou que sim, estava confirmado, era um problema no cérebro. Ele chamou de uma bolinha, até o termo que o filme fala. Ele falou uma bolinha no cérebro e não sabe exatamente o tamanho nem aonde. A gente precisaria fazer uma ressonância, fizemos à tarde. Confirmou um tumor cerebral de 4 centímetros na região do cerebelo e precisava se operar com muita urgência. E aí conseguimos, né, no hospital, lá na nossa cidade, João Pessoa, a gente conseguiu o hospital e no dia seguinte ele estava operando. Então, no espaço de menos de 48 horas, a gente teve um pré-diagnóstico para um diagnóstico e a cirurgia, né, de uma terça para uma quinta-feira à noite. E da cirurgia aconteceram vários episódios que posso dizer que foram positivos, porque retirou o tumor, conseguimos ter o resultado da biópsia foi positivo, apesar de o prognóstico ter sido que seria o pior dos tumores possíveis, ele foi revertido para o melhor dos tumores possíveis e, consequentemente, isso ele com a retirada do tumor ele estaria curado. E aí eu já estaria aqui contando um milagre, já estaria muito feliz, só que Deus tinha um outro plano pra gente e ele quis que isso aqui fosse só uma preparação, porque no dia que a gente recebeu alta, 15 dias após a cirurgia, a gente recebeu alta, fomos para casa, da noite para madrugada, Gabriel começou a ter febre, apresentar alguns sinais que não estava apresentando no hospital. Ele teve uma queda da cama, a gente identificou que ele não estava mais conseguindo ficar em pé, estava mole. E aí, quando ele de manhã cedo, Ana vai dar um banho nele, que ele já não consegue nem ficar sentado, né? E sai um líquido, uma secreção, um líquido meio espesso do local da cirurgia. A gente imaginou que poderia ser infecção, enfim, e aí justificaria a febre. Só que quando tiramos a foto e enviamos para o neuro, ele pediu para a gente levar Gabriel lá. E aí ele já não ficava em pé de jeito nenhum, tive que levar ele nos braços. E quando eu saí, fui até a clínica do médico. Esse é um pouco diferente do que está no filme, mas o contexto é o mesmo, né? Sim. E quando chegamos no hospital, ou na clínica, ele já olha Gabriel, faz o exame de pupila e vê que ele tá mal. E aí ele já diz: Marcos, corra para o hospital, não pare nenhum sinal, que é a cena do filme, aquela, não pare nenhum sinal. E ele na mesma hora ligou para o hospital e disse: Gabriel tá voltando, quero os paramédicos na porta e UTI preparada, que Gabriel já tem que ir direto para UTI. E aí quando a gente chega lá, a gente acompanhou, né, no elevador, os médicos subindo com ele, e de lá Gabriel já foi para o bloco cirúrgico. 1 hora depois o médico volta para mim e para a Ana, o Dr. Christian, ele volta chorando, não sei como ele chegou lá antes de mim, mas ele já estava lá, e ele volta chorando, dizendo que Gabriel tinha segurado na mão de Deus e tinha voltado, e Deus tinha uma missão muito grande para Gabriel na Terra. A gente só veio entender o que isso significava
alguns anos depois, quando a gente foi escrever o livro, que quando o Dr. Queijo foi entrevistado, que ele explicou que ali naquele momento o Gabriel tinha tido uma parada cardiorrespiratória de 8 minutos. Uau. E segundo o protocolo médico, ele poderia ter Decretado ali o óbito. decretado antes, né? E aí ele disse que ele não tinha coragem de dizer pra gente que Gabriel tinha morrido. E aí ele foi lá, insistiu, e Gabriel milagrosamente voltou. Só que no que ele volta, depois que ele volta e ao longo deste dia, ele fez vários procedimentos para retirar a secreção, enfim, foi um procedimento realmente longo, a gente não pôde acompanhar nesses próximas quase 24 horas que se percorreram a partir daí. E Ana, por estar grávida, ficou proibida de ver Gabriel por 2 dias. Então isso teve um fator emocional também mais forte, porque é ser mãe, né? Vocês se conectam bem com isso. E quando eu cheguei na UTI, que eu vi Gabriel todo inchado, tomando sangue, e aí o médico plantonista, quando ele estava fazendo a ronda, ele pergunta, enfermeira, quanto tempo que essa criança tá em coma? Aí eu, na minha inocência, eu fiz, não, doutor, ele não está em coma não, ele está em coma induzido, da medicação, porque da primeira vez tinha acontecido isso, da retirada do tumor. Aí ele fez, não, pai. Aí ele voltou lá, faz algum exame em Gabriel, e ele diz, não, pela escala de Glasgow, que é a escala que mede, ele está... Então, eu sempre fico na dúvida se é o maior, mas 14, que vai de 3 a 15, onde 14 é a fase anterior à morte. Então, ele estava nessa escala, e eu realmente fiquei em choque naquele momento. Vou até o fim? Eu já tô lembrando do filme aqui, tá? Então, vamos nessa. E aí, depois ele passa cerca de 15 dias aproximadamente entre a vida e a morte, muito mais perto da morte do que da vida, só notícia ruim todos os dias, que febre nunca baixava, não é a febre que baixava e voltava, não baixava, era medicação muito forte na veia o tempo inteiro, várias vezes tomou transfusão de sangue, teve em princípio de falência de órgãos, a rim queria parar, coração que parava e perto de parava, tomava noradrenalina, voltava, então foram 15 dias. Muitas intercorrências, né? 15 dias. 15 dias. E quanto mais se aproximava... Parece uma eternidade. Sim. E quanto mais se aproximava do 15º dia, tinha uma carga de tensão maior, porque ele estava entubado. E no 15º dia ele não poderia passar sem fazer uma traqueostomia. Uhum. Então, ele teria que trocar, e aí ele ficaria meio que entregue à respiração mecânica, o que, dado o quadro clínico dele, abriria uma porta grande para ter mais infecção, porque esse processo dele ter voltado para o hospital foi uma infecção, foi uma meningite, ele adquiriu essa bactéria. E aí seria mais uma porta, além... É uma coisa nada a ver com o primeiro quadro, né? É um dos riscos, né? Porque quando faz uma cirurgia no cérebro, ele é um risco, você fica mais vulnerável, mas não tinha nada a ver com o primeiro quadro, realmente. Poderíamos, como eu falo... Já era um milagre. Já era um milagre, só que Deus quis diferente. E aí, no 15º dia, na verdade, nos 2 dias que antecederam esse 15º dia, ou seja, no 13º, a gente foi preparado para Gabriel nunca mais acordar. E Ana conversava muito com Gabriel, mesmo ele em coma. Eu não tinha essa habilidade toda, mas ela conversava, contava história. Gabriel estava ouvindo música religiosa o tempo inteiro lá. Ela contava todos os procedimentos que iam ser feitos. Então, os médicos achavam que eles estavam malucos. Disse assim, cara, eles estão malucos. Como é que eles estão fazendo isso tudo e o filho numa situação de morrer, assim, ou de não acordar do coma, né? E aí veio por 2 vezes junto à médica, num dia e no outro dia, falar com a gente. Falaram no primeiro dia, acho que disseram assim, eles não entenderam o recado, eles são doidos mesmo, aí vieram falar no segundo dia. E aí sempre nosso canal de abastecimento era ir para a igreja, ir rezar, voltar para a fé. Então, nos reabastecíamos. E no 14º dia, o Dr. Christian, ele defendeu uma tese que era a parte do cérebro responsável pela respiração, eu acredito, baseado em alguma coisa que eu não sei o que, eu acredito que está intacta e ele poderia voltar a respirar. Sendo que todos os testes que fazia quando desligava o ventilador, ele não respirava. Então era uma tese e ele, para poder comprovar, ele sugeriu que fosse feito um exame de ressonância magnética que não tinha no hospital. Então aquela cena do filme que a gente sai do hospital é para fazer o exame, né? Para fazer o exame de ressonância numa clínica. E a gente volta para o hospital. Então é um pouco pior do que no filme, porque durante a gente tá fazendo o procedimento, teve um balão de oxigênio maior do que eu, era um negócio gigante, que quase acaba lá enquanto ele tá no procedimento e que volta para o hospital. E aí no dia seguinte, realmente nesse exame, foi constatado que a parte da respiração estava intacta, então poderíamos arriscar, poderíamos tentar, deixa o bloco cirúrgico preparado para a cirurgia, mas vamos tentar antes, né? Só que a gente descobriu outra coisa que o filme não conta, é que
por conta da parada cardíaca que ele teve, da parada cardiorrespiratória, ele ficou com a isquemia do lado direito do cérebro, o que indicaria que nunca mais ele ia movimentar o lado esquerdo do corpo. Então esse foi o prognóstico que a gente recebeu nesse exame e a gente ficou naquela, estamos felizes, estamos muito Tivemos uma tristes. notícia muito boa e uma muito ruim, né? Uma muito ruim, que o que ele mais gostava de fazer era jogar futebol, ele não poderia mais andar, prognóstico. Bem, no dia seguinte foi tentado retirar o tubo e o tubo, quando tira, realmente é como está no filme, ele sai límpido, sai como se a gente está tirando um canudo de um copo grande, assim, sai, e ele respira. E respira, e depois que ele respira e que ele volta, ele vai voltando às E atividades. daí em diante, a gente começou o quê? A ter, cada dia tinha notícias, alguma coisinha de notícias boas, né? Depois da retirada do tubo, a gente começou a ter, aí ele voltando aos pouquinhos, no ritmo dele, no tempo de Deus, né? Só que isso ele acordou em estado vegetativo, ele não mexia nada, ele não comia por sonda, ele não falava, o olhar era vago, então a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, mas a gente já estava muito felizes, estávamos muito felizes, sendo que estávamos muito felizes, acreditávamos que aquele momento ia chegar e acreditávamos que podia mais. Então a gente sempre falava, ele vai jogar bola, a gente vai dar o testemunho, a gente vai sair daqui, vai contar que deu tudo certo, e era jogar futebol. Porque o jogar futebol representava ele tá 100% bem, né? Tá 100% curado. Só que a gente foi aprendendo, né, a comemorar os pequenos milagres que a gente tem todos os dias nas nossas vidas e que a gente não, às vezes, esquece de valorizar. Mexer os dedos, mexer a mão, mexer esse dedinho aqui, a gente faz isso toda hora. Você não tem noção como a gente comemorou quando o Gabriel mexeu um dedo, e a gente tá aqui mexendo todos os dedos. O quanto a gente comemorou um xixi. Sim, pô, você faz toda hora. Foi. Mas era gol, a Final de Copa do Mundo. Comemorar isso. Uau, né? uau. E a gente passou a viver esse ambiente de comemoração diária, saber que era difícil e que as vitórias deveriam e eram celebradas, mas a gente queria mais. Então a gente falava muito com os médicos. Eu sou mais questionador, eu falava muito, quando é que ele vai andar? Fazia, Marcos, talvez com uns 6 meses, porque ele é uma criança, e criança tem recuperação surpreendente. E eu fazia jogar futebol, doutor. Ele falou assim, não me pergunta isso, Marcos. Não me pergunta. Sabe uma coisa, eu quero que ao longo que vocês estão dando esse relato, que, obviamente, por mais que a gente vai navegar muito pela história, as pessoas vão estar super curiosas de ver o filme e querer se aprofundar mais e ver essas coisas. Cara, como é que foi? Não, como é que foi lá? Porque... Mas você já tinha me contado a história, mesmo em Gramado? Sim. Né, a gente foi viajar junto, você me contou a história, e quando eu vi o filme, cara, é diferente você vivenciar, você entra mesmo. Você entra no filme. Você entra no filme. Mas uma coisa que eu queria que você falasse é porque eu assisti no filme, eu vi a Iana, uma mulher de fé, orando do começo ao fim. Em qualquer momento de dor, ela dobrava os seus joelhos. E eu vi o Marcos, aquela coisa, talvez uma expressão meio bravo com Deus, né? Então, O coração mais endurecido. o coração mais endurecido, e deu para ver a sua transformação ao longo do tempo, mas foi uma jornada de fé para os dois, mas cada um viveu ela de uma maneira diferente. Foi isso mesmo que aconteceu, assim, foi a minha percepção como telespectador ali, né, como alguém que assistiu. Eu vi você, né, aquela coisa assim, cara, agora eu vou usar a fé que eu sempre acreditei. Eu vou dar até uma percepção, assim, de toda a nossa busca de Deus. E quanto mais a gente estuda a palavra, a gente vai entendendo como Deus vai operando para que a gente consiga atingir a posição que Ele quer que a gente atinja, né? Então, Ele não vai dar voz para aquelas pessoas que não vão usar a sua própria voz para enaltecer Ele. Muitas vezes Ele utiliza de todo meio para poder parar nossas arestas, para que a gente dobre os nossos joelhos. E a primeira coisa é saber a gente diferenciar o que é punição e o que é poda. E aí, talvez onde exista o maior conflito, eu devo ter fé ou não devo ter fé? E aí, quando o Caio fala dessa passagem, a gente até conversou disso na hora do filme, Sim. né? Olhando, fazendo a retrospectiva, parece óbvio. E aí, seria legal se vocês compartilhassem, que hoje talvez vocês tenham até esse mesmo entendimento, que assim, enquanto você, Marcos, não dobrasse o seu joelho, o milagre do Gabriel não aconteceria, sabe? Eu vou? Você. Vamos lá.
Você fala. Porque foi muito legal que Deus levou vocês para o mesmo lugar. Exato. Mas parece de que foi formas por diferentes. formas, a forma foi... Vocês chegaram no mesmo lugar, os dois. Esse tema dava pra gente passar aqui horas falando só disso. Mas vamos... Até porque tem todo um contexto, né? De como iniciou a nossa história lá atrás, né? Então, é isso que eu acho que eu vou contar por aí. Conte-nos tudo, não esconda-nos nada. O que veio antes, Então, né? Fala do antes. O que a gente viveu antes, né? O nosso namoro já foi um namoro que a gente ia à missa diária. Que legal. A gente... Acho que vale um contexto ainda antes. Nós somos amigos de infância, nós nos conhecemos aos 8 anos de idade, viemos namorar aos 18 anos de idade, casamos aos 21, toda vez me atrapalha a idade. E estamos comemorando hoje 21 anos de casado. Então a gente tá junto, estamos juntos, exatamente. E durante o namoro, né, eu sabia que era o que eu queria casar com ela. A gente já se conhecia há muito tempo, então não, assim, ela queria casar comigo, eu queria casar com ela, a gente já foi namorando, se preparando. Então a gente namorou, ia pra igreja todos os dias, a gente fez crisma juntos, noivamos no dia da crisma e participamos muito da igreja, né, durante muito tempo. A gente teve um outro problema com o nosso filho Rafael, antes do problema do Gabriel. O Rafael, ele quando Diana estava grávida, ela teve um problema no exame de translucência nucal. Bom. Foi identificado que Rafael iria nascer com uma síndrome, ou síndrome de Down, ou alguma deformação, ou algum problema, não sabia dizer qual. E ali já foi um primeiro teste forte de fé que a gente teve ali. Que eu falo que é o preparo de Deus, né? Era Deus preparando Mas a gente. esse prognóstico não se concluiu, né? Então, não se concluiu, mas a gente soube viver a espera, que é a espera de Deus. Assim, a gente esperou, não foi 9 meses, mas foi uns 6 meses, desde o diagnóstico, vamos chamar assim, até o parto. No parto se esperava que ele ia nascer com problema. Então a gente não... Porque o exame que poderia fazer era um exame que tinha risco de aborto. A gente preferiu não fazer o exame e aceitar. Seria nosso filho, seria amado, do jeito que fosse. Mas foi um momento de fé que a gente já teve antes, né? E 5 anos antes, né? Então a gente já tinha vivido isso muito forte. Acontece que como a gente vai... os filhos vão crescendo, a gente um monte de atividade, um monte de coisa para fazer, trabalho. Gabriel jogava... Era quase que um atleta profissional, né, com 8 anos de idade. Viajava para toda semana, então isso ocupava muito a nossa agenda. Naturalmente, a gente se afasta da igreja. Se afasta. O dia a dia nos levou a Sim. Isso não é justificativa, isso é um fato, aconteceu. Uhum. E Ana... tem a característica dela é diferente da minha. Eu sou mais questionador, eu venho da área de exatas, eu sou programador, eu sou racional, eu penso em forma de algoritmo, eu penso as coisas vão acontecendo e eu vou vendo um problema, eu quero resolver o problema, né? E ela não, a formação dela é de psicóloga, ela já tem mais uma outra linha. Então nós somos diferentes. Quando aconteceu o problema com o Gabriel, da terça para quinta, eu entrei no modo programador, entrei no modo resolvedor de problemas. Eu só vim chorar quando ele entrou na cirurgia. Até lá, não caiu uma lágrima, foi vamos resolver. Por isso que a gente consegue sair de todos os exames até o momento de na quinta-feira ele estar operando em 48 horas. Não é fácil fazer isso. A gente conseguiu, graças a Deus, graças às portas que se abriram, mas por foco de resolver isso daí também. E o filme me mostra, talvez um pouco mais, vamos dizer assim, mais cético do que eu Sim. era. Eu não era cético, eu não deixava de acreditar em Deus. Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Talvez eu não tenha ficado com raiva como mostra tanto no filme. Mas por que eu digo talvez? Eu não estava me vendo, não tinha uma lupa em mim. Talvez as pessoas pudessem ter me visto e eu não estava me vendo assim, né? E eu tinha fé, mas com certeza a minha fé não era a fé que eu precisaria ter para aquele momento. E em algum momento ela muda. Acontece realmente aquela cena de eu pesquisar como vai rezar. Acontece, é real aquela cena. Mas não é mais pro meio do filme, da história, é mais pro começo da história. Então a fé, ela começou um pouco antes. Mas eu tive vários momentos de testar a fé ao longo disso daí e a gente foi fortalecendo a fé. E eu descobri que fé não tem aquelas definições padrões de fé, né? De acreditar no que não vê e tudo mais. Mas é você acreditar de verdade, é você se entregar, é você de fato aceitar que se não for do jeito que você quer, é fé também. Porque a gente às vezes bota fé e só coloca que tem que ser do jeito que a gente quer. Sim. E se não for, não é fé, como assim?
Então, a gente se colocou nessa situação de vamos fazer tudo que precisa, vamos acreditar, vamos engajar as pessoas, que é o que eu chamo de fé com obra. Como eu sou muito da execução, então minha cabeça tenho fé, mas o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu acredito em Deus e é Deus que vai fazer tudo e vai providenciar e Ele providencia. A gente tem N provas disso. Se ele dá o passo, Ele vai dando no chão. Mas eu tenho que dar o passo. Da fé, né? Mas eu tenho que dar o passo. Se eu não der o passo, não acontece, né? Então, de fato, esse processo de transformação da fé me faz ser quem eu sou, não hoje, porque isso já fazem 11 anos, vai fazer 12 anos, já faz um bom tempo. Mas eu posso dizer assim que até depois de tudo que aconteceu, a gente ainda vai vivendo esse exercício de fé muito forte, né? Caramba, não é fácil a gente... Bom, eu não sou da área de atender pessoas com problemas, não era minha, era dela. Mas desde que a gente vive o problema, que eu me dedico a conversar com pessoas, a ouvir história de pessoas, a levar para aquelas pessoas que não estão com fé, ou tentar levar fé. E olha o processo que Deus fez com a gente para poder chegar nesse momento. A gente tem dedicado aí anos, né, da nossa vida, que agora está mais em exposição, mas já tem muito tempo que a gente vive em prol de mostrar para as pessoas que pode, que é possível, que Deus faz, né? Muitas vezes, quando a gente estava lá, né, na UTI, né, quando ficávamos conversando com ele, que eu conversava muito com ele, eu ficava, né, dizia, filho, a gente vai sair daqui, a gente vai testemunhar, até o dia que você puder fazer isso sozinho, mamãe e papai vai fazer esse testemunho. E aí, foi o que foi acontecendo. Então, a gente está há 11 anos com o filme agora, mas desde que a gente saiu do hospital, a gente começou a dar o testemunho. O filme já foi sendo divulgado, né? Já. Há 11 anos Sim. já. Isso, porque a cada testemunho que a gente dá é uma realização daquele sonho, sabe? É reviver tudo aquilo que a gente tanto sonhou naquele momento, intenso. E quando a gente fala testemunhar, é em todas as igrejas, não é a religião A, B, C ou D. A gente foi já ter testemunho de Deus, né? em várias que eu não conhecia. E a gente foi lá dar testemunho, porque é um Deus só, né? A gente tá falando de Deus. E quando a gente fala também da fé, né, também tem a da entrega, né? E assim, quando o Marcos está falando aí da reação dele, né? Quando eu voltei para casa, porque como eu estava grávida, e nós mães, a gente acha que só quem sabe cuidar dos filhos da gente somos nós, né? E aí, assim, para mim me doeu muito eu não poder estar inclusa em certas situações, mas ao mesmo tempo eu também tinha que cuidar do outro bebê que estava comigo. E aí, assim, aquele momento de voltar para casa, sem o Gabriel, sem o Marcos, né? Faltando um pedaço. Acho que muito de mim, né? Que eu não sei nem dimensionar ali o quanto que estava faltando de mim. Foi a entrega, sabe? Eu cheguei, entreguei a Deus, que fosse feita a vontade dele, que ele pudesse dar aquilo que eu pudesse suportar, e que, assim, naquele momento da oração, de estar junto, eu sentia a presença dele, sabe? Me amparando, me acalmando. E assim eu consegui seguir, né, todo com esse amparo, com esse abraço, né, que eu digo assim, que eu consegui dormir. Poxa, eu achei que não ia dormir, né? Eu digo, então, assim, são coisas que a gente vai conseguindo ver os agir de Deus em cada detalhe. Porque você falou uma coisa, né? Como é que dorme, né? Eu dormia na UTI, eu não dormia, né? Eu pernoitava na UTI, no outro dia de manhã eu levava a Rafa pro colégio, né, chorando. Ia rindo com ele, voltava chorando. Esse período de hospital foi quanto tempo, assim? Ao todo foram 50 dias, né? Desde a primeira entrada até a saída, né, do hospital, que na segunda saída ele não voltou mais, graças a Deus. Ele saiu no dia 15 de dezembro, saiu praticamente em estado vegetativo ainda, montamos um hospital em casa, mas depois que ele foi para casa ele se recuperou. Qual que é o entendimento do Gabriel de tudo que ele passou? Porque o Caio passou isso com a mãe dele, mas eu acredito que quem passa tem uma perspectiva diferente de quem viveu isso aparando do lado de fora, né? Como que é pra ele esse processo? O filme ele conseguiu mostrar pra ele o que ele não tinha noção, porque ele não sabia. Nossa, eu fico imaginando ele ali assistindo, né? Ele não lembra. Eu digo que o cuidado de Deus é tão lindo. Ele lembra de nada. Que ele não lembra daquilo que foi tão dolorido pra ele.
O filme reativou muito nisso nele, né? Ele conseguiu, por mais que ele participe dos testemunhos da gente, né? Que ele vai com a gente. Não lembra nada dos 50 dias? Nem do Nada. voltando pra casa ali, Nada. daquele dia da Ele Ele não inflamação? viveu isso, né? Ele Então ele não ficou tem com- essa emoção do que foi Até porque processado. A última coisa para que ele fosse, que ele A recuperou última foi sequela. a memória recente, né? Então foi a última coisa que ele conseguiu recuperar. Ele demorou alguns anos. O que é memória recente? Ele lia um livro, ele começava a ler uma página aqui, quando estava aqui embaixo já não lembrava o que tinha lido mais. em cima. Então, o que mais demorou realmente para voltar dele foi a memória. Então, por isso que eu acho que tem toda essa relação dele não lembrar de vários. Ele não lembra não é só desses 50 dias, ele não lembra de vários, Ele talvez não de lembra da anos. recuperação, Ele não lembra, ele não lembra. né, de um episódio. Mas você vê, Mas isso é um agir de Deus É um também, agir de né? Deus. De tirar isso dele, de tirar esse Muito peso dele. sofrimento, porque ele fazia fisioterapia chorando. Ele nunca se negou a fazer fisioterapia. Mas toda a fisioterapia que ele fazia era chorando. Ele já era atleta, né? Então ele tinha muita massa magra, né? Então ele ficou muito magrinho. E aí ele não tinha força, né? E aí, é que assim, a fisioterapia tem um papel importantíssimo na recuperação dele. Como o prognóstico era não mais andar, e a expectativa da gente era ele jogar futebol, então aí vem o pai doido, né? Fazia, doutor, se eu botar três fisioterapias por dia, atrapalha? Não, então vou botar. Então ele fazia de manhã, de tarde e de noite. Fazia com roupa de time de futebol. Ele botava meião, botava chuteira. Então a gente dizia pra ele, É. a gente dizia para ele que ele ia pro treino. Que legal. Cara, isso mexe com a Pra mente. motivar ele. E motivava. E a gente, eventualmente o treinador do clube ia lá pra fisioterapia, levava uma bola, simulava. Ele fez todas as fisioterapias desse jeito. Ele ia pra praia, porque podia cair na areia, e era importante. Para ele também a gente levava a bola. E Então, também isso tudo ajudava mexeu. no cognitivo dele, né? Porque como ele sempre gostou muito de futebol, tudo dele sempre foi com futebol desde pequenininho. Então ele sabia os nomes dos times, quem jogava em cada time, o número da camisa de cada time. Aí isso mexia, E trabalhar aí, a memória. Trabalhava a memória, a cognição, para ele poder ir resgatando isso aí também na fisioterapia, junto. Para que, pegava as blusas de futebol, que time é esse, né? Quem que você conhece que joga nesse time? E daí ele também foi desenvolvendo essa parte cognitiva. Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência, a gente vem recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar, como é que eu faço para estar aí. Então funciona o seguinte, se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas, não tem como a gente receber todo mundo, a gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado. E, obviamente, cruzo os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado. Clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Tudo com futebol. Como essa experiência mudou vocês como pais? Porque vocês já estavam como pais talvez há uma década, mais ou menos. Sim, 8 anos. 8 anos. O que você percebeu que mudou, né? Uma coisa que você já falou, as pequenas coisas. Isso já é uma mudança, meu Deus do céu. Eu vou dar um exemplo de Mas- uma pequena coisa. Todo dia eu acordava cedo para deixar os meninos no colégio. Isso era uma coisa que a gente sempre fez. Só que várias vezes eu fui reclamando. Várias vezes eu não estava afim de estar ali, achando chato e tal. Por vários dias a única coisa que eu mais queria na minha vida era deixar meu filho no colégio. Hoje a gente não abre mão disso. Não abro mão. Assim, várias vezes eu pego um voo de madrugada para chegar de 5 horas da manhã em casa só para deixar ele no colégio. Então, assim, valorizar a família como família, como entidade, Sim. como entidade máxima, isso ficou muito forte. Não que a gente não valorizasse, só que atinge um nível De prioridade. de prioridade absurdo. A gente acaba fazendo o quê? Entendeu? Que era uma prioridade, porque sempre foi o sonho das nossas vidas, né? De sermos pais. Só foi para um Né? estágio Só que celestial foi pra um ali. estágio celestial. Muda, eu não sei se você sabe, mas a minha empresa, que depois eu vendi, ela nasceu no dia 25 de outubro. Eu preparei por meses o lançamento dela, da Menil. Tem recorte de jornal, um monte de coisa, dia 25 de outubro. A cirurgia de Gabriel foi dia 24, à noite. Então, no dia que a empresa nasceu, eu não pude estar no evento. Eu preparei para estar e eu não estava. Então, minha empresa nasceu no meio do problema de Gabriel. Nossa, não sabia disso. Pois é.
E ela nasceu exatamente nesse dia. Então, não tem como eu dizer que tudo que eu trabalhei no meu negócio foi fruto do que eu vivi com o Gabriel. Assim, minha mentalidade muda completamente a partir daquele momento. Poxa, eu saio de João Pessoa, uma cidade pequena, hoje já é mais conhecida, mas há uns anos atrás ninguém nem falava de João Pessoa, uma empresa de tecnologia, e eu falava, eu vou dominar o Brasil, eu vou ser o líder do meu segmento no Brasil. E várias pessoas diziam que não, eu dizia que sim, pô, isso é impossível, meu filho tá aí, como é que não... não é que não vai, é como, o como fez isso, é como, a gente vai, eu vou testar até dar certo, não é vou testar e se der certo eu vou. Então isso me moldou 100%, então tudo que eu faço, como foi que eu entrei na MLS? Eu entrei em Você ressignificou o que é difícil. Tudo na minha vida é assim, é foco e vai dar certo. Eu ouvi falar da MLS em setembro. É Eu entrei no Clex em outubro, em janeiro a gente tava na MLS. É verdade. Então, assim, tudo na minha vida, né, e na nossa vida, mas tô puxando nesse caso para mim agora, ficou assim, não existe impossível. Não existe. Não existe. É impossível? Tá bom. Ok, vamos lá. Deixa eu ver o que é desse cara. Impossível é só algo que vai ser trabalhoso. Meu Deus é o Deus do impossível, né? Com certeza. Cara, seria impossível estar aqui hoje. Pensa de onde eu vim, as coisas que aconteceram, eu tava dando testemunho. Mas tô aqui. Não só aqui, mas quando eu digo aqui é no sentido de... Tô aqui em São Paulo, estamos contando a história. Quantas pessoas estão nos ouvindo agora e tá mexendo? Vou contar um caso que acho que você não sabe, mas... quando eu fui gravar lá no Joel, era com plateia, pessoas convidadas do Clex. Sim. E aí quando a gente chegou lá, ele me falou, Marcos, tem uma pessoa que tá aqui, que o filho tá na UTI, ele veio só pra ver vocês. Eita. O Daniel. E aí, não conheci, no dia foi uma loucura, não consegui me encontrar com o Daniel, depois fui atrás e comecei a falar com ele. O filho dele tava sem coração, ele tava usando um coração artificial na UTI, era um bebezinho. Nossa. Ele fez, Marcos, cara, me ajudou muito estar aqui, minha mulher tá lá, ele é empresário, ele tava passando por um problema na empresa, eu disse, como é que eu te ajudo na tua empresa, como é que a gente consegue? Aí comecei a acompanhar ele, conversar com ele, falei algumas coisas de como ele se posicionaria na UTI para fazer os médicos acreditarem junto com ele na situação do filho. Nesse meio do caminho apareceu um coração, o filho dele foi transplantado há 2 dias e tá perfeito. E tá ótimo. Olha as coisas, não vou dizer que foi por causa de mim, longe disso, mas de alguma forma Deus nos permitiu estar naquele ambiente, permitiu a gente estar ali falando de Deus no ambiente que é para falar de negócios. Então ele me permitiu ter sucesso no meu negócio, porque se eu também não tivesse, eu não estaria lá. Para poder a gente atingir um pai que a partir dele, de alguma forma ele influenciou para o filho dele estar bem também agora. Olha que loucura isso. E olha que interessante. Isso é impossível se você pensar, mas não é. Eu queria que você falasse, Ana, também, o que o Marcos falou é muito forte, né? Cara, eu tinha como passar a visão para os médicos, e quando a gente fala médico, seria para todo mundo que estava envolvido, Isso, que vai dar certo, porque no final é meio que contra-intuitivo, né? Você tá esperando que alguém diga para você, e é você que tem que dizer. Então, isso sempre foi uma coisa que toda hora, por exemplo, no filme fica muito claro que você é aquela pessoa que era meio que porta-bandeiras, Marcos também, obviamente, mas de você transbordar porque todo mundo acredite junto com você. O que é interessante é que assim, sabe? O que move a gente é aquele acreditar nosso, sabe? E aí, por muitas vezes que chegava um médico e dizia, mãe, né? Ele tá mal, ele não tá te ouvindo, né? Tem uma vez que eu me lembrei agora de uma enfermeira que eu disse assim, ela tava dando banho nele, ele tava com muita febre. E nas febres a gente dava aquele banho mais frio, né? Pra poder baixar a febre, porque a medicação não tava conseguindo, então fazia muita compressa. E aí tinha uma enfermeira que chegava e dizia assim, eu notava que o tratado dele era diferente. Ela dava o banho, mas dava o banho, e aí eu percebia que ela não tava ali, sabe? E aí o tato de você olhar aquela cena, né? Muita reação da gente se chatear, né? Porque não estava tratando como a gente gostaria que tratasse o filho da gente, né? E daí eu comecei, né? Perguntar, conversar com ela, como é que é a tua família, como é que é a tua casa, como é que tá em casa e coisa e tal. E daí eu descobri que para ela tá cuidando de Gabriel, tá dando banho em Gabriel ali, estava sendo muito difícil, porque ela tinha tido um filho. Nas nossas conversas eu fui conseguindo diluir isso, no se importar com o outro,
no buscar, saber como o outro tá, o que é que acontece na vida dele, né? E daí a gente conseguiu trocar ideias. Não, para mim é muito difícil estar aqui, porque eu perdi um filho com essa mesma doença do seu filho. A gente às vezes esquece Ela que tava médico é gente revivendo a igual própria gente. doença. Ela A tava própria, revivendo. né? Ela a própria disse, dor. olha, Iana, eu trocava com algumas enfermeiras, porque para vir para aqui, para mim era difícil, né? E aí, assim, depois que a gente conseguiu, né, conversar, entender, né, a empatia, né, a compaixão, o estar junto, né, o entrar na emoção do outro, sabe? A gente conseguir, isso ajuda muito a tudo, né? A nós e ao outro, né? Não, ficou claro. E aí, não assim, no fica- final ela conseguiu, né, trabalhar bem, tá junto, e a gente ainda conseguiu ter uma boa relação. Ela saiu de lá presenteada por ela. Ela Sim. trouxe brinco, ela levava orações para mim, né? Então, assim, um cenário que ela tratava com bastante indiferença, né? E aí, de repente, a gente conseguiu entender que tem uma vida ali também, né? Os médicos, eu entendia, não, né? Realmente, tem... É grave. De fato, a gente sabe que é grave, mas o acreditar que ia mudar, não, mas doutora, mas né, vai ser no tempo de Deus, né? E aí Deus também agia. Em muitos momentos eu estava ali, vendo ele imóvel, né? E aí eu rezava, e daí eu chegava uma pessoa e, posso rezar pelo seu filho? Pode. E aí vem, aí fala. É que tem até essa cena lá no filme, né? Do senhor que senhorzinho. entrou, né? Essa foi muito... Rolou mesmo essa daí? Rolou. Essa Entrou no foi quarto muito errado. Foi. Entre a... Foi. Errado. A gente pensou nisso na hora, não foi? Entrei no quarto errado. Ó Deus, aí no quarto errado. Né? E aí foi bem interessante, porque a gente estava na UTI, que era isolada, porque ele estava com meningite, né? Então a gente ficou no isolado. Então só tem um isolado, as outras são todas abertas. E aí eu vi de longe uma pessoa na porta da UTI apontando para a UTI, para a sala que era da gente. Aí eu fui abrir a porta, eu disse, você tá querendo falar comigo? Aí ele fez, eu posso rezar pelo teu filho? Pode. Aí ele foi e entrou e veio a mulher junto com ele, né? E aí, quando ele entrou no quarto, ele já foi começando, como é o nome dele, né? O Gabriel. Aí a mulher foi e disse assim, amor, a gente veio para rezar por uma criança menor, um bebê. Essa criança tá muito grande, né? Aí ele olhou para mim e fez assim, eu posso rezar pelo teu filho? Eu disse, pode. E aquela oração, assim, me dizia tudo que eu precisava ouvir. Tudo, sabe assim, o tempo de Deus, que ele tava, no tempo de Deus ele ia se curar. E olha, isso aí tudo me reabastecia muito. Então, quando eu via muita coisa ruim, eu lembrava do tempo de Deus, né? E isso me reabastecia. E aí, quando ele foi sair, ele disse, nunca diga que Jesus bate na porta errada. Porque Jesus nunca bate na porta errada. Ele não erra o caminho. Ele não erra o caminho. E, de fato, daí, de outro dia, a lágrimazinha do olho de Gabriel saiu, né? E aí eu batendo na porta, no vidro, vem, corre, chamando as enfermeiras para ver que era uma reação. Ele estava reagindo de alguma forma, né? Mãe, o olho tá ressecado, ele tá com febre, né? O ar-condicionado tá ligado. Então, assim, Deus ia também dando uns caminhos. E eu me pegava muito Ele ia nisso, mostrando né? que existe alguma coisa aqui, né? Uma Com pergunta de certeza. curiosidade. Como que Netflix descobriu a história de vocês? O filme, na verdade, ele nasce no cinema. Ele vai depois pro Netflix. E aí foi a partir do livro, né? Então, vou contar passos anteriores. Tá. A história toda aconteceu em 2013. E aí, como se trata de um tumor, um câncer, quando completa 5 anos, que ele não tem nenhuma outra recidiva, considera-se curado. E aí, como o nosso sonho era testemunhar, e a gente já fazia o testemunho, a gente pensou, caramba, estamos dando testemunho, tá tudo bem, mas a gente não consegue chegar naquela pessoa que está na UTI, a gente não consegue chegar mais longe e só tá aqui perto, né? A cabeça da escala. A gente não consegue chegar longe. E como é que eu faço isso? Vamos fazer um livro. A gente tem o Felipe, que é um amigo. Deixa eu ver. O Felipe, que é um amigo. Esse é a primeira... É o que a gente fez em 2018. Esse não tá mais à venda. O que diz vem coisas boas por Isso aí, aí. tá? Vem coisa grande por aí, surpresas a caminho. E aí, quando em 2018 completava 5 anos, a gente teve a ideia de vamos comemorar isso, vamos fazer isso num livro, né? E para que esse livro possa realmente chegar naquele pai que tá precisando, né? Poxa, é o momento que tá mais precisando, é o momento que ele vai poder folhear, vai ler, vai saber de uma história que vai inspirar ele, vai trazer mais fé e energia. E aí contratamos o Felipe, e o Felipe escreveu
o livro, eu paguei a tiragem e a gente vendeu ali na região. Só que aí teve muita mídia, porque o Felipe era da TV Cabo Branco, que é afiliada da Globo, então deu muita mídia lá na região, e via Globo, e como é um filme voltado para o futebol, Fluminense, deu muita mídia também na Globo Nacional. Então a gente gravou algumas reportagens de Esporte Espetacular, vinculado ao Fluminense, com o Fred, ele se encontrou com o Fred, então viralizou o encontro de Gabriel com o Fred. Então isso tudo ali de 2019 para 2020. Sim. Então a história ganhou muito, tem muita coisa na internet sobre. E aí o Fabrício, que é o Fabrício Bittar, que é o diretor do filme e o dono da Clube Filmes, ele durante a pandemia, de 2021, acho que 21, ele estava procurando uma história para contar que fosse de uma criança, que pudesse ter superação e que envolvesse esporte. Aí achou a história do Gabriel, comprou o livro e, maluco, disse, cara, precisa transformar isso no filme. E aí nos procurou a mim, procurou o Felipe, a gente decidiu que, ok, eu confesso, quando ele procurou e que eu mesmo dando ok, eu não acreditei que ia ser realmente um filme, assim. Eu e o Marcos. Não, vai ser um filme? Tá bom, achei que ia ser um filminho, assim, né? Não vamos sendo bem honestos. Mas, determinado dia, a gente acorda com a notícia do elenco. Heriberto Leão, Letícia Spiller. Opa! Eu fico, como assim? André Ramiro. Não, peraí, quem vai? Eu vou ser Heriberto Leão, caramba. O técnico foi... Como assim, Poxa, né? tô, né? Letícia Spiller. Ela lembrou logo da Xuxa. Fez, era minha Paquita. E aí fomos convidados. Aí sim, a ideia era ir pro cinema. Então era um filme feito... Ele que você é o Heriberto Leão. E aí o filme era pro cinema. Bom, vamos viver esse universo de cinema. O Netflix nem passava pela cabeça da gente ali naquele momento. A gente criou uma expectativa muito grande pro cinema. Acontece que aí eu fui descobrir o universo do cinema. São várias variáveis realmente em negócio. E aí o filme foi lançado no período que eu julgo que não foi o melhor período, né? O Ainda Estou Aqui, que foi o filme brasileiro que correu ao Oscar, foi lançado um pouco antes, acabou que deu uma ofuscada no filme no cinema, isso foi no final do ano. E aí a gente olhou e fez, mudou nada na nossa vida, tá tudo bem, o cinema deu algumas pessoas que assistiram, mas foi realmente uma quantidade pequena. E daqui a pouco a gente soube, né, viu o diretor que o Netflix estava para lançar lá no Netflix, enfim, foi feita a negociação. Netflix comprou os direitos para exibir por vários anos. E aí, bom, a gente acabou que nem criou tanta expectativa. Tanto é que saiu a data, só que eu tava com a viagem, tava com passagem comprada para ir para a Europa com os meninos, para dar um passeio. Eu nem desmarquei nada. Vai aparecer na Netflix, se der top 10, tá bom. E quando a gente tá lá no meio da viagem, no primeiro dia viajando, descobre que deu top 1 no Brasil e mais um monte de países do mundo. Então, o Netflix foi um processo que veio... Para eles, assim, foi para surpresa para todo mundo, eles também não... Surpresa geral. Surpresa. Assim, a gente tava sonhando com um top 10 um dia. A gente ficou top 1 semanas. E top 1 em vários países, né? Em Portugal, a gente recebe mensagem... Até hoje a gente recebe mensagem em espanhol, recebe muita mensagem em espanhol, porque o filme despontou em vários países. A galera dá um jeito de encontrar vocês na rede social. Colocar Iana, Marcos. Interessante. Tem sido uma muito experiência interessante. sensacional. O que passou na cabeça de vocês quando vocês viram o filme pronto? Então, eu ia até falar sobre isso quando você perguntou sobre o Gabriel. Eu assisti o filme do lado dele e a gente só foi ver o filme. Eu optei em não ler roteiro. A gente optou, já sei da história toda, eu não vou ler roteiro, que eu me conheço, eu vou querer dar pitaco. Então, melhor não ler nada e eu vou descobrir já quando for no cinema. E a gente viu juntos. Assim, a minha primeira reação foi um pouco chocante quando eu me vi aquele cara realmente tão cético. Eu digo, caramba, será que era isso mesmo? Não sei se era. Não tá tão... Depende do olhar. Não, tá um pouquinho. Não, tá um pouquinho. a situação tava dura ali. Tava Não, dura. Mas eu penso que cumpri bem o papel e aí depois eu entendi. Mas você perguntou a primeira reação. A primeira reação, eu dei esse impacto. Só que depois eu... Não, tava assim, o Christian Vial tava assim. Tava assim. Mas aí depois ele se organiza. Você tava maravilhoso, tá? Você tava maravilhoso. Mas eu ficava olhando pro Gabriel, ele ficou paralisado o filme todo. Quando acaba o filme, ele se derrama em chorar, assim, absurdamente. Acho que caiu a ficha ali pra ele, pra gente. E ele até relata, né, que o mais difícil do filme foi ver a reanimação, né? Que, de fato, também foi a chocante. parte mais difícil pra gente, né? Aquela parte é uma parte que dói muito.
A gente tava comentando ali ainda há pouco, e Ana assistiu 10 vezes, ela chorou em todas. Eu chorei nas 2 ou 3 primeiras, eu chorei bem, mas... ela... Choro. Todas as vezes que eu assisti, eu chorei. A parte do balão branco, todo mundo com a bexiga branca. Nossa, lindo, ali né? eu O desabei. filme foi muito bem feito, assim, eu Foi. acho que cumpriu bem a pergunta que você fez no começo sobre como é que é viver o milagre, né? Acho que foi algo nessa linha, você perguntou, a Ana respondeu, eu fiquei pensando sobre Como isso. foi viver o milagre de fé, que é o título desse episódio, né? E eu fiquei pensando sobre essa pergunta, acabei não respondendo, não falando, mas assim, durante um bom tempo, eu ficava, eu não, a palavra milagre é muito forte, é muito difícil pra gente dizer assim, Reconhecer que é um milagre. reconhecer que é um milagre. Eu sou digno de um milagre? Como assim eu sou digno do milagre, né? Que a gente, milagre bíblico, o milagre realmente que converte. Eu sou digno do milagre e por muito tempo eu ficava, sei lá, eu conversava assim com Deus, eu fazia, Deus, é um milagre, realmente é isso, assim, né? Como assim? Eu ficava com vergonha de falar que é um milagre, meio que era como se eu estivesse sendo um prepotente, de dizer que eu vivi um milagre. Muita coisa, né? É muito, né? Só que quando você começa a ouvir médico falar que as pessoas falando que é, e que você realmente começa a ter ciência que é, e a gente assume, né, que de fato é esse milagre, aí a gente começa a entender e olhar em volta o plano de Deus. Tudo que ele fez na vida da gente, pra mim, eu brinco que quando eu morrer, que demore uns 100 anos, eu vou ter um papo sério com ele, vou dizer, Jesus, me conta. Foi tudo planejado mesmo assim, mas todos os detalhes, não podia ter pulado uma etapazinha aqui, não. Porque, cara, olha, acho que o fato da gente ser as pessoas que encabeçaram, que aceitaram e que tem muito desejo e muita ânsia de testemunhar e de contar, tá fazendo o milagre realmente ser reverberado. Porque eu digo que quando eu estava no hospital, eu perguntava às enfermeiras, eu perguntava aos médicos, eu fazia quem foi, me diga um outro pai que eu possa conversar, que tenha passado por um filho nessa situação e que tenha saído daqui bem, não é com vida, que tenha saído bem, porque eu visualizava meu filho bem. E eu não conseguia achar ninguém, mas eu tenho certeza que existia, mas eu não conseguia achar. Eu tinha certeza no meu coração, mas não tinha nenhum indício. Hoje, por conta do filme, a gente recebe relatos, não vou dizer que todos os dias, mas quase que todos os dias, de alguém que diz assim, esse filme é meu, eu vivi exatamente isso. Mas estava todo mundo calado. Isso que eu ia perguntar agora, ó, tá escrevido. Constantemente aqui no nosso papo, vocês falaram, aí a gente falou que, aí eu junto com a Ana começamos a testemunhar, aí a gente começou a testemunhar. Vocês tiveram uma conversa depois que passou ali o turbilhão, a ficha caiu, Gabriel estava em casa, um olhou pro outro e falou assim, a gente precisa espalhar o que aconteceu com a gente. Sim. Teve essa conversa intencional? Teve né? antes. Porque eu falo, quantos milagres As pessoas vivem estão e falam. escondidos? Até lendo os 4 evangelhos, né? Uhum. De Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os milagres que Jesus faz. Então, muitos deles, você vê que são instrumentos para, não é para fortalecer a fé de alguém, mas eu vejo que o milagre ele tem uma função tão linda, né, que é aquela coisa que você vive o sobrenatural na terra, né, parece que quando o céu e a terra eles se encontram, e isso tem uma função muito forte quando você passa para frente, né, por exemplo, eu vejo que Jesus só pediu uma única coisa para nós, uma única, né, você vê os 4 evangelhos, ele não pediu, faça milagres por mim, ele só falou uma coisa, conte a outros a meu respeito. Exatamente. Ele só pediu isso. Não pediu mais nada. Ele falou, o resto deixa comigo. Só conte a outros sobre o meu respeito. Então vocês tiveram esse papo? Sim. Quando a ficha caiu, a situação voltou? A gente teve esse papo vivendo as vivências do hospital. Quando ele estava em coma. Eu tive o papo primeiro com ele, com o Gabriel, né? Ele em coma. Que a gente dizia, filho, a gente vai testemunhar. E dali, quando a gente saía, que na troca, né? Que a gente não podia ficar junto. Enquanto o milagre não tinha acontecido, você já estava contando como se ele já tivesse acontecido. Isso, a gente tava... O céu já aconteceu, né? Até porque, assim, por exemplo, é bem interessante. É bem interessante mesmo, cara. Porque, assim, eu dizia assim... a gente vai passar o Natal em casa, filho. Faltam tantos dias pro Natal.
A gente vai preparar a nossa casa, vai botar a árvore de Natal. Então eu falava, contando a historinha, né? E dia 14 de dezembro, dia 15 de dezembro, a gente teve alta do hospital, né? Fomos para casa, passamos Natal em casa, né? E aí, no dia do Natal, Gabriel conseguiu falar a primeira palavrinha dele, né? Coisas que tudo que a gente perguntava era de 3 a 6 meses, a gente vai ver, vamos vendo. E as coisas iam acontecendo assim. Curiosidade, sabe? qual foi? Feliz Natal. Não. E aí eu Isso filmei. virou um áudio, foi para todos os Botei um áudio, médicos, mandei foi para todos todo os mundo. médicos. Os médicos foram lá para escutar ele falando. É como se né? estivesse vendo fantasma. Foi lindo. Não, você não imagina. Eu te cortei, vai, desculpa. Não, tá? Eu posso dar um depoimento pra vocês, o que eu tô sentindo? Eu tô me segurando desde quando vocês começaram a falar. Eu tô até quieta, porque eu tô muito emocionada desde o começo. Eu venho tendo um contato... Ele vai dar risada e fala assim, sabia que você ia dar esse papelão. Mas eu venho tendo um contato muito profundo, assim, com Deus, buscando a palavra, né, lendo a Bíblia. E quando eu comecei a me deparar com os evangelhos, que tem os milagres de Jesus, né? Tanto milagre acessível. E aí a gente olha esse mundo que a gente vive hoje e naquele momento eu me questionei, esses milagres não existem. A gente não vê mais esses milagres hoje. E aí começa a ver coisa no meu Instagram e começou a aparecer o algoritmo pra mim o tempo inteiro agora. Porque aquela pessoa começou a andar, aquela pessoa foi curada. Ai, mas será que é isso mesmo? Será que realmente isso tá acontecendo? E aí vem o filme de vocês e começa a fechar um ciclo na minha cabeça e toda vez que vocês falam, eu sinto um arrepio na minha espinha. É como se o Espírito Santo estivesse aqui e falasse assim, você tá vendo? O seu Deus, ele tá vivo. O que você tá vendo é o Deus vivo. Aquele Deus que você vê na Bíblia, aquele Jesus que você vê na Bíblia de 2025 anos atrás, ele ainda vive, ele não é um Deus do passado, ele é um Deus do presente. E ele é acessível para todo mundo através de duas coisas, que foram exatamente aquilo que você viveu, que vocês viveram, e a coisa que ele pede fé e ele pede oração. Então ele age através da nossa oração. Então, fala comigo, pede pra mim, conversa comigo e tenha fé. Então todos nós somos salvos, né, agraciados através da fé. Mas Deus, a única coisa que ele fala comigo, me fala o que tem dentro do seu coração, pede pra mim, não tenha dúvida. E todas as passagens da Bíblia não é assim, ó, se você falar, talvez eu ouvirei. Quando você falar, eu ouvirei. Então, a prova é que o nosso Deus, ele é vivo, ele é um Deus do presente, ele não é o Deus do passado, e ele não é o Deus que está esperando fazer milagre no futuro. Ele faz todo dia. Ele faz todo dia. Todo dia. Faz todo dia. Ó, quando você fala do falar, né? Só a recuperação de Gabriel daria outro filme. Iano começou a falar... dá pra ter o 2. Depois do andar. A pessoa falava, ele já saiu do hospital, vamos fazer uma missa de ação de graças. Ele só faz missa de ação de graças andando. A gente vai fazer, mas vai fazer andando. Aí na cabeça das pessoas era como se ele não quer fazer. E na minha cabeça eu vou fazer rápido porque ele vai estar andando. E aí no comecinho de janeiro ele começa a andar escorado por nós, a gente faz a missa. Ele entra andando, mas encostado na gente. Encostado na gente, mas entra andando. Daqui a pouco ele tinha recebido um convite para entrar na igreja no casamento de uma prima minha, seria ali em janeiro. Na hora que a gente recebeu o convite, ele estava no hospital. E a gente foi, mas ele vai. E aí ele foi, e ele entrou, andando. Ele começou a andar exatamente um dia antes. E assim, é muita coisa, cara. Assim, que quando a gente visualizava e a gente ia atrás, é isso que eu falo, dá o passo, Deus vai dar o chão. Vamos andando. Não vamos parar, vamos fazer para dar certo e Deus vai dar certo. E vai dar certo. E dava. Aí eu tive a loucura de levar ele para jogar futebol falei com o professor dele, ele tinha 8 anos, eu digo, Nildo, Gabriel pode treinar na turma dos meninos de 3 anos? Para poder ele se sentir jogando e tal. Ele fez, claro, Marcos, pode trazer. Aí Gabriel vai. Aí ele dá um passe e cai. Dá outro passe e cai. Caiu a quadra todinha. Caiu a quadra toda, mas foi. Aí no outro dia ele melhorou. No outro dia melhorou. Com mais 2 meses ele estava jogando futebol. Então ele saiu do hospital dia 15 de dezembro. Em março para abril ele estava jogando futebol. E em janeiro ele já estava na escola. Ele já estava na escola. E em fevereiro ele entrou no mesmo hospital que ele tinha saído
estado vegetativo, ele entrou para buscar o irmão que estava nascendo perfeito, andando. E o foi que falar mais com todo mundo na interessante UTI. é que ele entrou andando. 2 meses depois. Fomos até a UTI, ele falou com todas as enfermeiras, com os médicos, ele agradeceu, foi lindo, né? No mesmo canto que a gente estava vivendo uma possível morte, a gente também estava vivendo a vida do irmãozinho que era tão sonhado por ele, que inclusive o nome foi ele que escolheu. Então, assim... Ele que escolheu? Foi. E quando você fala da oração... Mas só para concluir, o passo a passo. E aí, de repente, quando a gente chegou, né, no testemunho, vamos testemunhar, e tudo isso foi acontecendo, até um dia que você possa fazer por isso, né? Faz uns 20 dias que ele fez o primeiro testemunho dele por ele. Ele mesmo, sozinho. Mesmo. Então, todos os passos, passo a passo, Deus nos permitiu viver com tudo completinho. Como é que foi você ouvir o testemunho dele? Porque foi a primeira vez que você ouviu dele também, né? Os seus e o do Marcos, você já né? Vocês, como é que foi ouvir o testemunho do seu filho? Realização de um sonho, né? Porque quando eu dizia muito lá atrás que a gente ia fazer isso por ele, até o dia que ele conseguisse fazer por ele mesmo, né? Foi um fechar do ciclo, né? Entendendo que Deus permitiu que ele tivesse ali fazendo, né? Como diz ele, né? Ele até falou assim no testemunho que ele vive as coisas de Deus, né? Ele faz a JC, ele fez os encontros de SEGM, que é de criança, adolescentes, né? E aí ele dizendo assim, que é o que ele faz, o caminho que ele tem de agradecer a Deus, né? Então, vendo ele ali, agradecendo por ele mesmo, né? Dando a continuidade, fazendo o propósito que Deus deu para a vida dele, a missão, né? Como Deus já digo que é uma missão, de propagar o nome de Deus, de fazer com que as pessoas entendam que é um Deus de hoje, não é o Deus de antes, né? E que isso vai acontecendo. E eu até botaria também que, assim, o poder da união e das pessoas, né? Do amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? De você dar a oportunidade de ver que isso é possível, porque nosso Deus é do impossível, né? Então, assim, foi realmente extraordinário, assim, vê-lo ali, falando de Deus, falando o quanto que Deus proporcionou ele estar ali naquele momento. Foi lindo. E a gente sonhava em testemunhar. Onde o testemunho chegou. O sonho de Deus, o plano de Deus era maior do que a gente poderia imaginar. E eu lembro que quando foi fazer o filme, você vê que o filme ele tem alguns elementos de igreja, mas não é um filme religioso. Não é. É um filme esperançoso. Esperançoso. E essa era a proposta. E ficou muito bom. Ficou muito bom nesse sentido. Só que ainda assim a gente não esperava tudo que a gente está vivendo, e a gente está vivendo a partir do filme, dá o contexto da esperança, mas também dá o contexto do testemunho da fé em tantos canais como esse que a gente está falando. Então, de alguma forma, o plano de Deus era que chegasse do jeito, né, que ele gostaria, e que pudesse tocar as pessoas pela obra, mas que também pudesse tocar pela obra dele, ou seja, das duas formas. E quando você estava falando algumas passagens do Evangelho, assim, me veio muito forte algumas cenas que a gente viveu. E Ana ficava durante o dia na UTI com o Gabriel, só podia ficar uma pessoa, e eu ficava fora, muitas vezes na área da capela que tinha no hospital. E eu lembro que é impressionante, assim, várias vezes que eu sabia que ia acontecer alguma coisa, eu ficava lá de joelho rezando, e eu via muito a cena da pessoa que tá, da mulher que está sangrando, que não vê Jesus, não vê nas vistas dela, mas ela vê, ela sabe que Jesus está ali, né, e ela pede com tanta força. Então, e sempre que eu rezava, eu pensava nela, assim, porque a gente, quando está rezando, a gente às vezes quer ver Jesus ali, como se estivesse ali na frente da gente a figura física. Ela não estava vendo a figura física, ela sabia que ele estava passando ali. E é como se Jesus estivesse em todos os locais, que é o local que ele está hoje, ele está aqui com a gente, assim como ele estava lá do lado dela, assim como ele sentiu mesmo sempre passando, né? Então ele está sempre aqui passando. E toda vez que eu tava lá, daqui a pouquinho eu ligava, doutor Cristian teve aqui e teve essa melhora, teve aqui e aconteceu isso. Ele tava numa situação muito ruim e ficava numa situação melhorzinha, às vezes não era tão boa, mas era o que dava pro momento, e a gente já comemorava aquilo ali, a gente já tava, né, vibrante e enfim. Então, é isso, é exatamente essa questão do Evangelho. E sobre o testemunho,
ainda, nós temos falado muito sobre testemunho que se cala enfraquece. A gente tem que falar. E eu tô realmente encampando essa batalha de você. Todo mundo que tem aí testemunho, são muitas pessoas que têm escrito pra gente no privado. Conta, fala, vai pra tua comunidade, vai pro canal que você puder ir. Fala, porque tem muita gente que tá precisando. Que tipo de coisa tá chegando pra você, assim? Coisas diversas. Tanto falando na relação da doença cerebral, como a que a gente viveu, né? A gente teve muitos milagres, né? Muitas pessoas que, fora milagre, pedem oração a gente, tá sempre, coloca o nome do meu filho em oração. A gente tem recebido muito disso, diariamente. Assim como casais, né? Que estavam para se separar, e que, ao ver o filme, sentiu a presença de Deus e não desistiu da família. E é exatamente, depois que eu vi o filme de vocês, a gente resolveu não desistir da nossa família. Eu não desisti, a esperança é em todos os aspectos. Para nos separar, né? Quer dizer, outra visão, né? De como a gente pode estar dando as mãos nos problemas, das dificuldades, né? E não se afastando, enfrentando junto, né? Perceber a dificuldade como fortalecedor, né? E não como Existe uma mensagem mais profunda nessa camada que me veio assim, é que quando a gente desiste da família, a gente não tá desistindo da família da forma como a gente pensa. Isso é uma primeira camada, mas eu tô desistindo da obra de Deus na minha vida. Sim. Eu tô desistindo do milagre de Deus, eu tô desistindo da bênção dele, eu tô desistindo do que ele pode operar na minha vida. Quando eu quero desistir da fé, da esperança, de uma cura, eu tô desistindo da obra de Deus na minha vida. Então, é uma camada ainda mais abaixo, e é exatamente isso que vocês representam, assim, eu não posso desistir da obra que Deus tem na minha vida. Com certeza. Um dia no cinema, a gente tava assistindo o filme, aí veio um pai chorando falar comigo, disse: minha filha teve meningite, ela está em casa, ela está se recuperando, ela ainda não fala, mas a partir de hoje eu creio ela vai falar. Uau. Então, tô todo arrepiado aqui, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem ouvido. Assim, são pais que estão buscando algo para renovar a fé. Assim, a gente fala de renovação da fé. A gente às vezes tem a fé, só que chega em algum momento a gente se acomodou e acha que é aquilo. E aí quando você vê um milagre ou vê algo realmente impossível que se torna real, nessa magnitude, né, do Gabriel sair do morrer para estar bem, 100% bem, a pessoa tem que acreditar que vai estar 100% bem também. Não pode se contentar com, mais ou menos. Não, Deus quer tudo bem, então vamos acreditar e vamos fazer a nossa parte para que dê certo. Marcão, Ana, caminhando uma pergunta final, assim, antes de eu quero que vocês deixem uma mensagem, cada um de vocês, para nossa audiência. Mas quais são os planos de futuro para que o testemunho não se apague, se potencialize? Tem mais planos para aumentar o alcance da história para vocês? Porque, obviamente, isso deu uma chacoalhada, né, na Netflix, mas deu mais gás e falou assim, isso aí, vamos contar para mais gente. Isso. Né, porque vocês são, entre aspas, aquele bom eterno inconformado com a quantidade de pessoas que já ouviram. Mas milhões, mas tem milhões que precisam ouvir ainda. É verdade. Então, quais são os planos no futuro para continuar espalhando essa história? Bom, Caio, a gente conversa isso todos os dias. Somos servos de Deus e a gente está se colocando na situação de fazer o que Ele entender que a gente deva fazer. Óbvio que a gente tem planos, óbvio que a gente começa a gente está pensando em, poxa, como é que a gente traz essas pessoas para dentro de um mesmo ambiente, como é que a gente conecta famílias, como é que a gente está mais perto de pais com problemas, como é que a gente está mais perto de crianças ou de adolescentes que também estão precisando de apoio. Então, a gente tem desenhado algumas situações de programas, programas de apoio, de guia, de mentoria, de acompanhamento. A gente tem pensado em algo nessa linha que deve, se Deus quiser, em breve estar saindo, né? A gente quer fazer eventos, quer reunir pessoas. O fato é, como você falou, a gente quer manter o movimento contínuo, né? E aí temos pensado em formas desse movimento se permitir contínuo. Mas o fato é que, assim, a gente já tem a prova de que o plano de Deus é maior do que o nosso. Então, a gente está vivendo cada dia, a gente está dando o nosso passo, a gente está se movimentando, a gente está abrindo frente, está conversando com várias pessoas, estamos se colocando em situação de muito desconforto, né? É desconfortável, muitas vezes a gente, poxa,
ter que estar falando do detalhe, do detalhe, do detalhe. Às vezes isso é difícil para muitas pessoas falar. Sim. A gente veio aprendendo a ser confortável no desconforto e passar disso adiante, porque a vontade de Deus é essa. E entendendo que isso é um propósito, né? Entendendo que isso é uma missão. É uma missão da gente conseguir fazer com que as nossas vivências, as nossas experiências ajudem ao próximo, né? Que consiga ver esperança, acreditar que para Deus tudo é possível, né? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Assim como tudo que foi feito até de trás para até hoje, né? É sempre entregando a Deus e permitindo, deixando aberto o que Deus quer da gente, né? Como missionário dele. E uma grande evento que vai acontecer é o lançamento do livro. A gente tem esse livro aqui foi uma tiragem, deve ter feito aí umas 100 e poucas vendas, quase pouquíssimas, mas uma delas chegou onde deveria chegar, porque era a vontade de Deus. Ai. É como tem que ser, né? Meu Deus. E agora a gente, exclusive com o seu apoio, enfim, do Joel, do Anderson, a gente vai estar fazendo o lançamento nos próximos dias pela editora Buzz, um lançamento nacional, com a capa totalmente reformulada, no filme Inexplicável, com um capítulo adicional escrito por mim e por Iana. E esse já é um primeiro passo de permanecer com o movimento. E a partir daí vamos viver as coisas como tem que ser, mas com o plano de estar perto dessas pessoas. É maravilhoso. E maturidade espiritual é quando a gente deixa de rezar, Senhor, realiza os meus planos, e passa a orar, Senhor, me alinha com os teus. Isso é forte. Então, Eu li ontem Então, em Provérbios, ou foi Provérbios 15 ou foi 16, que a gente pode ter planos, mas o caminho é sempre do Senhor. É isso. Né? Então a gente tem nossos planos, mas a gente deixa que o caminho Ele faz pra gente. E o mais legal pra gente é que os nossos filhos estão bem envolvidos e eles estão bem dentro disso. Então, na verdade... Vocês estão vivendo, todo mundo... vivendo. Tua casa estão vivendo essa transformação, né? Todos. A casa tá vivendo. E às vezes eu me surpreendo, vejo eles falando, vejo entrevista, vejo uma postagem, caramba, dá um orgulho, assim, caramba, acho que eu acertei, né? Acho que deu bom aqui. O Gabriel tá na faculdade? Tá na faculdade, tá fazendo curso de administração. Imagina como foi na faculdade, os amigos de escola e tudo. Né? Deve ter sido pra ele uma... Caramba, E agora ele tá cara. respondendo caixinha de Instagram, né? Tá. Ele agora tá todo falante. Por sinal, turma, eu vou colocar todas as redes sociais dessa família maravilhosa. Vou colocar as redes sociais do Marcos, da Iana, do Gabriel, todo mundo pra você acompanhar, pra você fazer parte dessa comunidade. Isso, Né? isso. Eu acho que isso é muito importante. Vai lá, manda mensagem. Você que não viu o filme, fala assim, cara, assiste o filme. Você vai se emocionar. Mas que a gente falou muita coisa, você não viu nada. Você tem que ver as cenas, tem muita história entre algumas passagens que a gente colocou aqui, mas é pra você ficar com muita vontade de ver um filme que vai ser maravilhoso, e tá na descrição a rede social de toda essa família maravilhosa. E antes do recado final, eu queria primeiro palmas da nossa plateia pro nosso casal maravilhoso aqui, que está em aniversário de casamento, amor. Está em aniversário de exato. casamento. Honrados, né, amor, de comemorar com a gente hoje. Sim. Nós estamos comemorando. Mas vamos comemorar Nós aqui mais, estamos né? muito felizes. Então por eu quero que estarmos você aqui. conduza a pergunta final, a eles a mensagem final, deixando também como é que foi esse episódio pra você. Foi impactante do começo ao fim, segurando a emoção. Acho que antes de fazer qualquer... Não tem pergunta, só quero desejar que Deus continue abençoando vocês, que Ele continue fortalecendo a missão de vocês, e que todas as portas do caminho que seja dele continuem sendo abertas, que elas levem a mensagem de vocês para todas as pessoas que precisam acreditar cada vez mais no milagre. E mais do que acreditar, eu acho que é viver o milagre, né? Então esse milagre está disponível, ele está acessível. Parabenizar vocês pela força, por dobrar o joelho, porque a gente acha que a gente tem fé até a gente precisar usar a nossa fé, né? É isso. Então, tenho certeza que a jornada de vocês não foi fácil. Muita coisa ainda vai acontecer, e cada vez mais Deus fortaleça o coração de vocês, a união de vocês, que cada vez mais Ele amplie a voz de vocês para que ela chegue nos 4 cantos. Parabéns. Amém, amém. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado. Todo Obrigado coração. por dar essa oportunidade pra gente estar conversando com tantas pessoas através de vocês. Obrigado, foi agradabilíssimo estar conversando com vocês também. Aprendemos também aqui, tenho certeza. E receba toda essa
essa corrente positiva, todas essas palavras, essas orações, que Deus possa realmente estar cuidando da gente, cuidando do que Ele quer, né? Cuidando dele, e através da gente possamos realmente levar essa mensagem. Como eu falei, às vezes soa um pouco prepotente a gente querer dizer que é a gente, que é isso, eu me sinto, às vezes eu não consigo, né, falar isso, eu prefiro me colocar numa situação de que Deus nos permitiu viver um milagre, né, para que a gente pudesse estar contando para tantas pessoas da forma como a gente está contando, e se precisar que a gente rearrume rota, mude plano, mude o que for, a gente está aqui, vamos baixar a cabeça e vamos nessa, porque o que mais a gente quer, o que mais a gente tem no nosso coração é gratidão. Isso aqui, tudo que nos move Transborda. é O gratidão. coração da gente transborda de gratidão. O que mais a gente quer eternamente. é que pessoas que possam, no momento que não estejam acreditando, não estejam confiantes, não tenham realmente essa esperança, né? Se a gente quiser tirar um pouco do contexto da religião, né? Mas se a gente quiser realmente olhar para as pessoas, elas olhem sobre o aspecto da esperança. Assim, a esperança é o passo que você precisa ter dentro de você para poder você dar o passo realmente real com a sua ação e você poder ter a oportunidade de ver o que Deus pode fazer na sua vida. Assim, muitas vezes a gente se coloca na situação de pedir, e tá tudo bem a gente pedir. Mas se a gente ficar de braço cruzado, às vezes a gente perde a oportunidade de receber a graça que a gente pediu. A gente pede, mas precisa dar o movimento para poder ter a graça. E esse movimento, às vezes o impulso que precisa para esse movimento, é uma história como a nossa, é algo que possa realmente tangibilizar a crença, né? É aquilo que a gente fala muito do crer para ver, ou do ver para crer. Você primeiro precisa enxergar dentro de você, precisa acreditar, precisa olhar para dentro e aquilo fazer sentido para você. Então que a gente possa ser um pouco desse canal que leve essa visão, esse ver, essa fé, essa esperança. São palavras todas sinônimas aqui pra gente, e que a ação tá com você. Então a gente tem falado muito sobre o seja forte, porque a gente sabe que não é preciso ser forte o tempo todo. A gente vai ter momento que vai falhar, vai ter momento que vai cair. A gente já sabe onde vai buscar a força de novo. A gente busca a força em Deus. Na passagem de Pedro sobre as águas, Pedro cai. Mas Jesus está lá e dá as mãos a Pedro e Pedro volta. A primeira coisa que ele fala é coragem. Então que a gente tenha coragem, ser forte, isso depende da gente. E que a gente entenda que o medo faz parte da vida da gente, né? O que a gente não pode deixar é que o medo tome conta da gente, que seja maior do que a nossa fé, maior do que a gente acredita, maior do que a gente quer, o nosso desejo, né? É esse enfrentamento, da gente conseguir ultrapassar esse medo, que muitas vezes é o que bloqueia, né, essa ação. Tem uma frase nossa que está no filme, que é o acreditar é tão louco quanto não acreditar, ou não acreditar, tão louco quanto acreditar. A gente pode mexer nas palavras, mas o fato é que, por que não acreditar, se eu posso acreditar? E aí, muitas vezes, o que está faltando para você acreditar, a gente está aqui para te dar, através da gente, Deus está aqui para te dar, melhor dizendo, e que você siga a sua jornada também. Casal maravilhoso, e você que nos acompanhou até agora, primeiro deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, vai lá no Instagram dessa família maravilhosa, deixa um coração, depois você assistir, deixa feedback, porque eu tenho certeza que vai te tocar muito. Se inscreva no nosso canal, você que está assistindo, e não é inscrito no nosso canal para você não perder um só episódio. A comunidade do Como Você Fez Isso vem crescendo de uma maneira avassaladora, maravilhosa, tanta gente legal conectada, uma nação empreendedora que quer conquistar, quer progredir, quer fazer a diferença, quer viver uma vida de esperança e deixar um rastro bom por onde passa. E se você está ouvindo por alguma plataforma de streaming, também deixa a sua avaliação, deixa as suas 5 estrelas, acompanhe todos os canais do Como Você Fez Isso e compartilha este episódio. Ó, grupo de família é de lei. Na turma do trabalho, eu tenho certeza que tem gente do seu lado que precisa ouvir isso daqui, às vezes nem sabe, você nem sabe. Então, tem gente que tem, às vezes, pessoas próximas a nós que estão numa batalha que às vezes a gente desconhece, e às vezes uma palavra de incentivo, um reforço positivo pode mudar tudo. Foi um prazer estar com a sua companhia, amor, venha mais, tá? Você encanta. Convide, meu amor. Lembra na época que dividíamos um podcast como host? Você tem saudade daquela época? Eu tô tão feliz no meu café com joia, amor. Ela respondeu que não. Isso é um alinhamento. Ela respondeu que não, mas tá tudo ótimo.
O que importa é cada um ser feliz, né, meu O amor? que importa é um casal e estamos felizes e apaixonados Mas como nunca, me né? Não, isso não quer dizer que eu não sou feliz quando eu venho. Eu sei. É que eu tô muito feliz com Café com Joia. Isso. Então esse final foi inexplicável. A todos, um beijo, casal maravilhoso. Obrigado, gente. Tá, e Obrigada. parabéns por mais Obrigado. um ano Amém. de casados, tá? Amém. Vida longa e próspera pra família de vocês. Beijo pra todo mundo, fica com Deus, tchau!